Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho. Quem tá chegando? Vamos conversar um pouquinho sobre sabedoria, né? Vamos falar um pouquinho, vamos conversar porque é um assunto maravilhoso, um assunto rico, intenso, né? Com conteúdo muito forte, muito. Tem muita coisa de se aprender com a sabedoria, né? Mas nós podemos dar hoje uma pincelada. Eu vou dar uma pincelada, né? O que é a sabedoria horizontal e a vertical, tá? A sabedoria que a gente adquire, né? Com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. E a sabedoria vertical, que é a sabedoria que a gente está em conexão com Deus, conexão com a palavra, é a sabedoria vertical, né? E que quem nunca ouviu, né? Quem já não ouviu, assim, sempre quando a gente na fase de crescimento, adolescente, jovem, que a gente fala assim, ó, aquela pessoa tem sabedoria, né? Olha, ouve aquela pessoa porque ela tem sabedoria. Ou também, ó, não fica muito com aquela pessoa ali, que ela não tem sabedoria, né? Vocês já não ouviram algo assim? Eu já ouvi muito, né? Algo assim. Então a gente já sempre já cresceu saber, né? Falando de sabedoria. Que os mais idosos têm sabedoria, que as pessoas mais experientes têm sabedoria, né? Então a gente sempre já ouviu essas palavras, né? De sabedoria. Mas o que vem a ser a sabedoria, né? O que vem a ser a sabedoria? O que é, né? Para mim, o que é sabedoria? É o conhecimento da verdade, né? É a aplicação desse conhecimento, né? É organizar, entender, aprender a fixar na nossa mente as coisas. Sabedoria também é como a gente coloca em prática as coisas, né? Aprende e aplica tudo que aprende. Também é sabedoria. É ciência. Sabedoria também é ciência, o domínio organizado do saber. Sabedoria é como você né? Deixa eu ver aqui que eu coloquei mais. É, é capacidade de entender, né? Aprender e a fixar na mente, eu já disse. Também é uma qualidade de quem tem prudência, de quem tem bom senso, sensatez, né? É também dita sabedoria. Quem tem harmonia é uma pessoa sábia, que tem sabedoria, né? Tá, então, como já disse, tem dois tipos de sabedoria. A horizontal, que a gente aprende com as experiências que a gente internaliza no percurso das nossas vidas, né? Que todos nós temos. Todo mundo tem as suas experiências, né? Mas aquilo que você internaliza durante o seu percurso e você é, avalia, né? Tira conclusões, né? Isso foi bom, isso não foi bom. Isso eu vou fazer, isso não vou fazer mais, né? Isso é sabedoria, né? Você aprender com seus próprios erros, né? E então, tem a sabedoria, que é a horizontal, e tem a vertical, que a gente aprende, né? Que a gente tem o conhecimento da verdade de Deus. A gente aprende com Deus, com a palavra dele, na intimidade, no relacionamento com ele, né? Essa é a melhor sabedoria, vamos dizer. Não é a melhor, mas assim, lógico que a gente recebe. É a sabedoria que a gente recebe da fonte, que é Deus, né? Tá. E ela é primordial. A sabedoria é primordial para nós crescermos. Não tem como a gente crescer sem sabedoria, né? Ela é primordial para nosso crescimento. A gente aprende com a gente, com nossos erros, e aprende também com os outros, como eu já disse. Uma das coisas que meu exemplo, né? Uma das coisas que eu aprendi
com conhecimento foi aquilo que eu passei na minha vida, né? Porque eu, não, assim, eu tinha a tendência de falar aquilo que eu via. Aquilo que eu via ou ouvia com meus cinco sentidos, aquilo que estava na minha frente, a aparência, eu tinha a tendência de falar. Não tinha assim aquele filtro de medir as palavras, de falar, isso eu não devo falar, isso eu não devo falar. Não, eu acabava despejando, né, aquilo que eu via. E isso foi muito mal na minha vida. Tive muitas consequências disso, né? Então eu tive que aprender pelo conhecimento, na minha prática, na minha experiência, quando comecei a conhecer a verdade, comecei, inclusive, a estudar, a ver que as palavras, elas afetam as pessoas, elas afetam coisas, ela tem energia. Quando eu comecei a aprender isso, estudar física quântica, né? E aprender que as palavras têm um quanto de energia e elas afetam coisas, pessoas, né? Aí isso começou a mudar na minha vida. Isso comecei como conhecimento, ó, aplicação do conhecimento, né? Eu fui à busca do conhecimento e apliquei o conhecimento. E isso, nossa, hoje em dia, para mim falar, lógico que às vezes ocorre que ainda, né, solto alguma coisa aqui e ali, mas não é como antes, nem se compara, né? Hoje eu consigo é, me conectar comigo e falar, não, peraí, isso eu não devo falar, isso vai ter uma série de consequências, né? Porque eu tenho conhecimento, porque isso foi o conhecimento que eu adquiri, entendeu? Por isso que é importante adquirir o conhecimento para você colocar em prática. Se você não tem o conhecimento, como que você vai fazer? Você vai agir no seu piloto automático, aquilo que você aprendeu com as situações, com as pessoas, com o momento que você viveu, o ambiente que você viveu. Você vai repetir, apenas repetir tudo isso, né? Então, isso foi uma experiência que a minha prática, quando eu comecei a ver, adquirir esse conhecimento dessa verdade, que são as palavras, o que ela gera no campo, né? No seu campo, porque aquilo que sai de você vai voltar para você. As palavras, ela tem GPS, eu falo. Ela tem GPS, ela tem destino. Da maneira que ela vai voltar. Ela vai voltar com aquilo que você designou, como diz lá Isaías, né? Que Deus fala assim, as palavras que saem da minha boca não voltarão para mim vazias. Ela vai produzir aquilo que ela foi designado. Ela vai produzir. Então, a palavra de Deus aonde? Tá na onde? Né? Da boca da gente que vai sair da palavra de Deus. Da nossa boca, né? E a boca de Deus é a palavra dele. E se a palavra de Deus estiver na nossa boca, também ela vai produzir aquilo que ela foi designada. Ela vai voltar. Ela vai ter um retorno. Entendeu? E assim também são as palavras ruins. Ela vai produzir aquilo que você designou. Então ela tem um destino, ela volta, tá? Quem, quem tem sabedoria tem tudo na vida. Por quê? Porque, vamos lá, tem que basear num versículo ou num texto, né? Eu peguei aqui Colossenses 2, de 2 a 4. Olha o que diz. Deixa eu pegar aqui. Colossenses. Epa. Lai. Não deixei aberto. Mas vamos lá. Não deixei, mas já achei. Vamos lá. Colossenses 2, de 2 a 4. Ó o que diz. Quero. A minha Bíblia é a mensagem, tá? A versão mensagem. Quero vocês unidos numa vida de amor, em contato com tudo que se pode saber sobre Deus. Assim, terão a mente confiante em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados neste mistério, e o mistério foi revelado a nós. Então, todos os ricos tesouros
da sabedoria estão em Cristo Jesus. Então, toda a sabedoria está em Cristo Jesus. Sabedoria é tudo aquilo que eu falei, mas também sabedoria é uma pessoa, é Jesus. Jesus está todo o mistério de Deus, toda a sabedoria de Deus está na pessoa de Jesus, está ali nele, né? Nele. E a sabedoria também, ela é uma semente, né? Que você tem que plantá-la. Plantá-la. Toda semente ela precisa ser plantada, né? No solo. E nós plantamos a semente do quê? No nosso coração, né? No solo do nosso coração e também da nossa mente. Nós plantamos essa semente, né? Da sabedoria. E ela é a solução, ela é a resposta à sabedoria. Ela não é uma qualidade humana, é uma qualidade que vem de Deus. Vem do próprio Deus, a sabedoria vertical, né? E nós somos felizes quando nós a achamos, nós encontramos uma amiga. Olha, diz lá também em Provérbios que você encontra, quando você encontra sabedoria, você encontra uma amiga. Você tem ali um relacionamento de amizade, né? Eu tenho a minha experiência, né? Todo esse tempo que eu fiquei estudando e tal. Para mim, realmente, a palavra, o estudo, era uma amiga mesmo. Eu tinha um relacionamento. Tem sido assim. Ainda tem sido assim. E vai continuar sendo. Sempre vai estar sendo. Mas tô falando, quando eu comecei, isso era tão forte que eu não tinha necessidade de ter amigos. Não tinha necessidade, às vezes, nem de conversar com amigas. Porque a sabedoria se tornou uma amizade para mim, né? Como diz aqui em Provérbios, se tornou mesmo a minha própria amiga. E o conhecimento, fala lá, a sua companhia agradável, se torna companhia, se torna, porque você tá ali, todo tempo você tá querendo saber algo, querendo saber o significado das coisas. Então você tem um relacionamento com a sabedoria, com o conhecimento, e isso é magnífico, é grandioso, isso é muito bom. Então há esse período mesmo que a gente, né, pra gente adquirir a sabedoria. Eu vou chegar lá. Tá, o que mais? A sabedoria também, ela quem tem sabedoria tem uma vida mais proveitosa, não perde tempo com coisas que não são úteis. Bom dia, bom dia. Bom dia, Miriam. Então, eu tô falando sobre sabedoria, né? Então, quem tem a sabedoria tem uma vida mais proveitosa. Ela não perde tempo com coisas que não vão acrescentar, né? E a sabedoria também, ela tem caminhos agradáveis e caminhos de paz. Ela te leva, né, a você adquirir, né? Bom dia, mãe. Bom dia. Pessoas estão entrando aí. Tá, então eu tô falando sobre sabedoria, tá? Então ela te leva, a sabedoria te leva, ela guarda a sua vida, ela protege a sua vida, ela te guia. A sabedoria é um escudo para você. Quando você a tem, ela se torna para você um escudo, uma proteção, né? E ela te traz tudo isso que eu te falei. Ela te traz paz, ela te conserva a sua vida, né? A sua vida mais proveitosa, uma vida mais sustentável, né? A sabedoria faz isso, por quê? Porque ela tem recompensa. Ela traz recompensas. Quem tem sabedoria tem recompensas de Deus, a palavra diz em Provérbios lá. Deus recompensa essa pessoa, porque ela está, andando, né, nos seus princípios. Sabedoria são os princípios de Deus, né? É a matéria-prima de toda a existência, né? Quem tem sabedoria está nos princípios de Deus. Que mais? Ela vai evitar que você tome decisões erradas. A sabedoria vai te fazer poupar você de tomar as decisões erradas. Por quê? Porque você vai estar ali, né, em conexão com as verdades de Deus, o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Então, ela vai te privar de você
né, tomar decisões erradas, meter em confusão, meter em briga, te livra disso, né? Porque ela te alinha, ela traz para você a harmonia, que é o alinhamento, que é o inverso que da perversão, da confusão, né, do desalinhamento. Então, a sabedoria te faz isso. Então, como adquirir a sabedoria? Vamos lá. Então, como a gente deve adquirir essa sabedoria, né? Essa riqueza de vida, vamos dizer, uma vida proveitosa, né? Uma vida de paz, uma vida de proteção, de guarda, de, né? Tudo que eu falei aqui, de conhecimento da verdade. Como a gente adquirir a sabedoria? Primeiro, nós temos que colocá-la como prioridade nas nossas vidas. A sabedoria tem que ser a prioridade. O que é prioridade? O primeiro momento. Ela tem que ser o primeiro, as primícias da sua vida, né? Para você tê-la com você. Por quê? Por quê? Porque a sabedoria ela foi formada antes de tudo. Primeiro que Deus fez foi a sabedoria, diz lá em Provérbios, né? Antes de todas as coisas foram criadas, ela já estava lá com Deus. Ela já estava ali antes que os céus, antes que a terra, antes que o mar foi feito, antes que nós, seres humanos, fossem feitos. Ela estava ali com Deus. Ela era seu arquiteto, diz lá. Ela era o primeiro momento, né? Era sabedoria. Era tudo ali para Deus, entendeu? Então, ela é as primícias de Deus, a sabedoria. Então, para a gente adquiri-la, nós temos que o quê? Ter a prioridade das nossas vidas. Como diz lá Provérbios 2. É como se a gente buscasse um tesouro escondido, né? Como se a gente cavasse o ouro ali, né? Fosse cavar ouro que vale, né? Quem não quer ouro? Quem não quer, né, ter pedras preciosas? Achar um tesouro escondido. Todos nós queremos, né? Quem não quer? Então, assim também é a sabedoria. A gente tem que tê-la como prioridade, como se a gente fosse buscar um tesouro escondido, achar um tesouro escondido, né? A gente tem que estar com os ouvidos, a prioridade quando a gente coloca, quando a gente está assim, primeiramente, né? Primeiro, é o que eu faço. Primeiramente, quando eu acordo, a prioridade tem que ser, para mim, que eu acho, né? As primícias é a palavra de Deus, né? Estar em contato com Deus, é você colocar ali Deus no primeiro momento da sua vida. A palavra dele no primeiro momento, né? Por quê? Porque ali você vai estar já planejando o teu dia, vai estar em conexão com a verdade, vai estar ligado com a fonte de vida, né? Se Deus fez primeiro a sabedoria, né? Fundamento de todas as coisas, como que nós, né, não vamos estar ligados com essa fonte, com essa primeira ligação de todas as coisas? Então, tem que ser a nossa prioridade, né? Tá dizendo ali verdade, né? Tem que ser como verdade nas nossas vidas. Porque se Deus precisou dela, no primeiro momento que Deus, o único, Deus precisou da sabedoria, né, que representa como Jesus, também, que como representa uma pessoa, como eu disse, Jesus. Então, o que nós precisamos? Nós, né? Nós precisamos também, no nosso primeiro momento, ao abrir os nossos olhos, a nossa prioridade tem que ser elevar nossos pensamentos a Ele, tá em conexão com Ele. Isso é adquirir a sabedoria. Então, colocar como prioridade, tá? E então, a gente, né, então faz a meditação, né? E a meditação, gente, também não é algo assim que a gente só vai ler, né? Ah, vamos ler aqui para terminar esse momento. Não. Se a gente não pegar a palavra e meditar nela, o que é meditar? É você estar lendo um capítulo, por exemplo, todos os dias, né? É bom, é recomendável que a gente leia cada capítulo do dia, por exemplo, o dia hoje, né? Dia 9. Lê Provérbios também 9. Que cada dia você tem um provérbio para ler para a tua vida. Então, você pegar aqueles principais pontos daquilo que você está meditando em Provérbios, por exemplo, Provérbios 9. Pegar os principais pontos do Provérbios 9 e você fazer uma aplicação na tua vida, né? Você ficar
pensando naquilo, ficar ruminando. Meditar é isso, é ficar introjetando para dentro de si, imaginando, falando para si. Você está introjetando aquilo dentro de você, né? Isso é meditar. Porque não adianta a gente só pegar e ler e não trazer, porque tem que entrar no nosso espírito, né? Nosso espírito tem que receber essa palavra, porque a nossa mente, ela vai racionalizar, né? Se deixar para a mente, ela vai racionalizar e vai passar batido daquilo. Então, quem tem que receber é o nosso espírito. É o nosso espírito que tem que introjetar aquilo, porque só o espírito vai ter fé para aquilo, né? Só o espírito entende as coisas do espírito, diz a palavra lá. Só o espírito. Então, o nosso espírito tem que estar aberto para entender, né? A gente pegar aquilo e estar declarando aquela mensagem, tá bom? Isso é meditar. Tá, outra coisa também. Se nós estivermos meditando ali, nossos ouvidos, nós vamos estar mais atentos para ouvir o que Deus quer nos dizer, né? Quando a gente está ali na meditação, nossos ouvidos vão estar mais atentos para ouvir a sabedoria de Deus, tá? Outra coisa também mais então, essa sabedoria é a vertical, quando a gente para ouvir Deus. A vertical, ela não é coletiva, ela é única. É você e Deus, né? É tua conexão com Deus. Então, ela não é você ali que vai receber e vai se conectar com Ele, vai ter essa intimidade, essa comunhão, né? Essa liberdade de estar ouvindo a voz de Deus, de estar ouvindo os pensamentos de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Isso é intimidade, né? Intimidade que só adquire quando a gente vai buscar essa sabedoria, né? Vai ter ela como prioridade. E outra coisa também, ela vai te livrar. Essa sabedoria vai te livrar da ignorância coletiva, da mente coletiva, né? Do inconsciente coletivo que está aí, né? Então ela te livra disso. Ela quebra essas crenças coletivas, né? Dessa mente carnal, dessa mente humana. Só a sabedoria de Deus vai nos livrar dessa ignorância coletiva, por não saber. Ignorância é por não saber, não compreender a verdade, tá bom? Tá. O que mais que ela faz? Essa prioridade que a gente dá, tem que haver dedicação, tem que haver entrega, é energia, é tempo que a gente coloca ali, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não fazem também. Porque tem que ter uma dedicação nossa. Tem que ter uma energia, um tempo disponível ali, né? A gente dá tanto tempo para tantas outras coisas, né? Tanto tempo, às vezes a gente fica tanto tempo, às vezes mesmo na internet, né? Não é que seja errado, mas é a prioridade. Aí que tá. Se você vê como ouro, né? Como tesouro escondido, que você vai ter os pensamentos de Deus, né? A sabedoria de Deus, conhecimento de Deus ali, você vai parar e falar, né? Eu vou fazer esse tempo, né? Eu vou tirar esse tempo para me conhecer essa sabedoria, essa verdade, né? Conhecimento dessa verdade, tá bom? Que mais que é? Ela também é a gente que faz o movimento, é nós que alcançamos a sabedoria, porque ela está ali na palavra. Mas ela não vai se tornar sabedoria se nós não fizermos um movimento, né? É uma atitude nossa em direção a, né? Em estar ouvindo, né? Como eu falei, em estar ouvindo os pensamentos de Deus, lendo os pensamentos de Deus, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus. É o que Ele pensa a nosso respeito. É o que Ele diz ao nosso respeito, tá bom? Que mais? Sempre admirei em você o foco da palavra, desde sempre. Amém. A palavra, porque a palavra é a boca de Deus, né? A palavra é a orientação de Deus, é a boca de Deus, diz Isaías, né?
os meus pensamentos, diz lá Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, né? Assim também, as minhas palavras não são as suas palavras, diz lá. E as minhas palavras não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Ela vai produzir aquilo que foi designado. Então, a palavra de Deus, ela produz para que ela foi designada. Então, eu assim, quero cada dia mais admirar a palavra mesmo, porque ela é a voz de Deus, ela é a direção de Deus para nós, ela é os pensamentos dele ao nosso respeito, né? Então a gente tem que admirar essas palavras, admirar a sabedoria de Deus, que é a palavra dele. Está ali, toda a sabedoria está ali. E outra coisa que ela faz também mais, ela também, a palavra, ela nos programa, né? Ela faz uma programação no nosso cérebro, né? Ela cria novas conexões neurais, né? Aquilo que nós não sabíamos, se a gente está ouvindo-a, está meditando, como eu falei, né? Trazendo aplicação e a gente trazendo isso para nós, ela vai trazer uma nova conexão neural, vai abrir um espaço na sua mente, no teu cérebro, né? Para novas conexões. Você vai pensar de uma outra forma, você vai abrir o seu horizonte de pensamentos, porque a gente fica muito fechado numa caixinha, né? A mente humana é assim, fica fechado numa caixinha, né? Do que a gente aprendeu, do que a gente ouviu, do que a gente durante o nosso longo, né, nosso período de vida, a gente fica ali fechado naquele quadrado, né? E da mentalidade ainda do mundo, porque a gente está, a maioria do tempo, conectado, né? Os nossos 5 sentidos estão conectados, né? Com o mundo, com o exterior, né? Com o nosso ego tá ali com os 5 sentidos conectado com o externo. Então, o que a gente vai conectar? São as informações externas. E isso não tem nada a ver com Deus. Porque ele diz assim, o justo viverá da fé. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. E nós somos os justos de Deus. Nós somos. Então, se a gente viver pelos 5 sentidos, as informações externas, Deus não vai ter prazer em nós, né? Então, aí que tá. Por isso nós temos que programar. A palavra nos programa para algo, né? A gente desconstrói coisas que a gente aprendeu que não vale mais, que não tem nada a ver, né, com a palavra, para construir, criar novas redes neurais segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o querer dele. Essa é porque nós lemos a palavra. É para isso que nós lemos a palavra. É para a gente nos programar segundo o querer dele, segundo aquilo que ele planejou para nós. O que ele planejou para nós? Algo mais além do que nós, né, que nossos ouvidos não ouviram, que nossos olhos não viram, diz lá, né? Que Deus tem infinitamente mais. Aquilo que pensamos, imaginamos, tem infinitamente mais. E aquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra. Então, se é aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos ainda, o que nós vamos fazer? Nós temos que parar mesmo, nos conectar como a gente adquirir sabedoria. Então, né? Colocando ela como prioridade das nossas vidas, para a gente ver o que a gente não ouviu ainda, para a gente ouvir o que nós não ouvimos ainda, né? Porque é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós, é isso que Ele deseja para nós, tá? O segundo ponto, para não se estender muito. Então, o primeiro ponto é como adquiri-la, né? Com a prioridade da nossa vida. Segundo ponto é fazendo perguntas. Quando a gente faz perguntas, a gente questiona. A gente questiona toda a informação que está vindo do externo. A gente aprende muito mais, né? Onde mora a sabedoria? Ela mora nas perguntas, sabia? Mora nas perguntas. Provérbios diz isso. Salomão, o que ele fazia? Ele fazia perguntas, né? Para saber qual era a intenção do coração das pessoas. Ali revelava o coração delas, pelas perguntas que ele fazia, né? E ele foi, né? Era o homem mais sábio que existiu, gente. Salomão.
É fazendo perguntas. Então, nas perguntas a gente descobre, a gente questiona, a gente avalia aquela informação que está nos vindo. Da onde que vem? Né? Da onde que está vindo isso? A gente começa a questionar. Temos que fazer perguntas. Né? Outra coisa, ela nos leva à capacidade de pensar as perguntas. Ela te leva à capacidade de você pensar. Se você não faz perguntas, se você aceita tudo que te falam, né? Você vai ter uma mente estagnada. Então, a pergunta que vai te fazer a questionar, a fazer avaliar, dar o pensar verdadeiro, né? Você pensar, peraí, o que é isso que eu tô fazendo? Peraí, o que é isso que eu tô falando? O que é isso que eu tô, né, adquirindo? Então, são as perguntas que fazem isso pra gente. Tá, tem mais que ela faz. As perguntas nos levam ao discernimento, a gente discernir o significado das coisas, a fazer as melhores escolhas, né? Para que caminho seguir, ela leva esse discernimento, o que é certo, o que é errado. São as perguntas. Então temos que fazer pergunta, aprender, né? Porque eu tenho aprendido a fazer pergunta para mim agora. Se é depois que eu tenho estudado sobre isso, né? Fiquei sabendo que realmente a sabedoria tem pra gente adquiri-la, tem que fazer perguntas. Eu comecei a fazer perguntas para mim, a questionar as coisas, né? Porque tudo que a gente aprendeu, gente, nem tudo é certo, né? Nem tudo nesse mundo que tá aí, quer dizer, a maioria das coisas desse mundo não é certa, né? Tira poucas coisas deste mundo que realmente tem a ver com a palavra. Então, as perguntas vão nos levar à direção certa, ao discernimento das coisas, o que faz sentido, o que não faz. Se não faz sentido, você faz pergunta, não fez sentido para você? Larga, solta, não é teu, né? E isso é muito libertador quando você faz isso, porque é em tudo. Eu tenho aprendido que isso é em tudo. É com pessoas, né? Na sua própria casa, às vezes é com o cônjuge, né? Às vezes a coisa é dele, não é nossa, entendeu? Se você faz perguntas, você vai assim devolver para ele o que é dele e ficar com aquilo que é teu. Isso é libertador, libertador. É com amigos, é com informações. Onde você tá? Se você para e vê, isso faz sentido para mim ou não faz? Você vai, você não vai pegar carga de ninguém. É isso. É isso. A gente não pega peso de ninguém. A gente aprende a não pegar o peso, aquilo que não faz parte. Que, né, que Jesus disse lá, o meu fardo não é pesado, é suave e leve, né? Jesus disse isso, né? Que ele não nos dá uma vida de fardo, mas sim de leveza, né? Então, a gente aprende aí. Também Jesus fazia pergunta, agora que eu lembrei. Jesus fazia também muitas perguntas, lembra, né? As perguntas que Jesus fazia, ele fazia direto pergunta para as pessoas. Ele devolvia, né? Para a mulher lá que pecou, né? Ele disse para ela, mulher, lança o pecado, lança a primeira pedra quem, né, não tem pecado, para falar para os fariseus lá que estavam julgando a mulher, né? Jesus falou para os fariseus lá, quem tem pecado, né, lança a primeira pedra. Então, perguntas, ele fazia perguntas, todo mundo ficou calado, porque todo mundo tinha pecado, né? Então as perguntas te fazem você cair em si. É isso? As perguntas nos fazem nós cairmos em si, né? Jesus usou essa técnica também. Nossa, Jesus usou essa técnica de fazer perguntas, tá? E isso também é treinado, que a gente não sabe, a gente treina, né? Tá? Quem fez mais isso também? Foi também Abraão. Abraão também usou essa técnica de fazer perguntas, como? Que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra pelos seus pecados, né? Deus já não aguentava mais a anarquia daquele povo. O que Abraão falou? Falou, Deus, se tiverem 50 justos, o Senhor vai igualar. Se tiver 50 justos ali, né? O Senhor vai preservar, né?
Então, ele ficou questionando Deus. Ficou questionando Deus. Se tiver 10, se tiver 5, se tiver um, entendeu? Né? Porque Deus ele achava justo Deus destruir todo o povo se tinha alguns infiltrados, alguns justos ali infiltrados, né? Então ele questionou Deus, fez perguntas para Deus, Abraão, né? Então usou das perguntas também para trazer resposta. Deus falou assim: se tiver, eu preservo. Se tiver tanto, 50, eu preservo 50 por amor ao meu nome, né? Então, ele, entendeu? Ele teve resposta, né? Deus deu a resposta para Abraão, que ele perguntou. Então, são 3 pessoas que nós temos que perguntar. Primeiro, nós fazemos pergunta para nós mesmos, né? Porque fazendo pergunta para nós, o nosso cérebro tem todas as respostas. Nós temos que fazer pergunta para nós, das coisas que nós estamos passando, das coisas que nós estamos vivendo, daquilo que a gente quer ter uma resposta, não fechar o nosso cérebro, porque às vezes a gente nos fecha mesmo, dizendo assim: "Ah, eu não consigo", né? Quantas vezes eu já disse: "Ai, uma coisa simples, vamos dizer assim, por exemplo: "Ah, eu esqueci. Ah, eu não tô lembrando. Ah, eu não lembro mais". É fechar. É você fechar o seu cérebro. Você fala assim, ó. Eu aprendi a falar assim: eu não tô lembrando agora, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. E é incrível que a gente passa algumas horas, algum tempo, a gente acaba lembrando daquela situação. Porque você abriu, se deixou em aberto, né? Eu não lembro agora, mas eu vou lembrar dessa situação, entendeu? Então, tudo é assim. A gente não pode fechar. Se a gente fala assim: eu não consigo fazer. Você fala assim: ai, tem uma coisa nova para fazer, né? Quanta coisa também eu já disse, pequenas coisas, eu falava assim: eu não consigo, acho que não vou dar conta. Fechava aquilo, né? Mas agora não, digo assim: não, eu vou aprender. Eu não tô conseguindo agora, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Então, isso já abre o teu cérebro. Aí você vai, o teu cérebro mesmo vai te dando as condições de você ir por aqui, ir por ali, entendeu? Vai te mostrando como você deve caminhar nesse caminho, entendeu? Porque você abriu a possibilidade para ele. As respostas estão ali. Entendeu? Tá, a primeira pergunta que você faz é para você, segunda é para Deus, né? Como Abraão fez, e né, Moisés também fez, né? Vários fizeram, Salomão, vários fizeram. E terceiro, pros outros, né? Pro próximo. Você também faz pergunta pro próximo, principalmente, tá? Que mais? As perguntas também, elas mudam os nossos cenários. A gente sai daquele cenário caótico e abre novas possibilidades, tá? Outra coisa que ela faz também, ela tem a pergunta aberta e a pergunta fechada. Então, a pergunta aberta, como eu já disse, quando você pergunta de cara, assim, né? Você já fala assim: eu não consigo, né? É a pergunta fechada, você já fechou ali. Então, quando se pergunta assim, a pergunta não, pergunta aberta. Uma pergunta aberta é assim: você é feliz? Um exemplo, né? A pessoa vai dizer sim ou não, né? Então, fica uma resposta, né, genérica. A pessoa fala assim: você pergunta, você é feliz? Todo mundo fala assim: eu sou. Ninguém vai falar: eu não sou. Muito difícil falar que a pessoa não é feliz, né? Geralmente vai falar assim: sou. Né? Então, você é uma pergunta aberta, então ela fica genérica, uma resposta genérica. Agora, a pergunta fechada é assim: o que te faz feliz? Já é outro tipo de pergunta. É uma pergunta fechada, que vai dar uma resposta específica. Tipo assim: eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração, exemplo, né? Então, você já vai, né, especificar. Eu sou feliz porque eu tenho uma família. Eu sou feliz, né, porque isso ou aquilo. Você vai especificar já, né? Vai te dar já uma direção, entendeu? Então, pra gente fazer pergunta pros outros, a gente tem que fazer uma pergunta fechada, né? Mais direcionada, específica, tá? Porque se for aberta, você não vai ter as respostas que você quer, né? Porque a gente tem que fazer perguntas pra gente o quê? Né? Porque as pessoas estão, ó, todo tempo as pessoas estão nos colocando pressão nas coisas. Pode perceber bem. Tudo está nos colocando pressão.
todo lugar. É pressão na mídia, é pressão até na internet, é pressão. É tudo pressão. É na sociedade, tudo que você vai no trabalho, até em casa, é pressão, às vezes com amigos, é pressão. Em tudo que você vai, as pessoas querem te colocarem pressão em você. Quando acontece isso, por isso que a gente faz perguntas. As perguntas você devolve, você transfere a pressão. É para transferir pressão. Então, se a pessoa te trouxe pressão, você transfere pressão. Para isso que servem as perguntas. Você transferir. Falar, peraí, pegou aquela batata quente, devolve. É para devolver, entendeu? Isso também é uma técnica da psicologia, né? A gente faz, quando faz terapia, a gente devolve pro paciente aquilo que ele está trazendo. E quando a gente devolve para ele, ele vai se enxergar melhor. Entendeu? Essa é uma técnica. Que ele se enxerga, ele cai em si. Né? Então, assim, isso que nós temos que fazer. Quando a pessoa faz uma pergunta para você, você tem que. Você não tem que responder de cara. Né? Você não tem que. Aliás, você não tem que responder. Você não tem que responder. Você tem que devolver aquela pergunta. Entendeu? Porque se você, né, já de cara, já responde, já fica uma pergunta, né, aberta. Fica aquela coisa aberta, já responde de cara, já quebra ali o assunto. Se você devolve aquilo, né, se foi pressão, você tem que devolver. Você tem que devolver, você não tem que pegar pra você. Você tem que devolver para que aquilo, né, não fique com você. Você quer saber a intenção do coração da pessoa. É você que vai descobrir a intenção que está no coração da pessoa, né? Porque mas a gente tem que ter também elegância na pergunta, saber como perguntar, né? Saber ter uma elegância aí para não ser arrogante, para não ser, né, grosseiro. Por exemplo, a pessoa só te pergunta assim, ó, quanto você ganha, né? É uma pergunta desconfortável, não é verdade? Perguntar assim, ai, quanto você ganha? Aí você, se a pessoa fizer essa pergunta pra você, você fala assim, qual é a tua intenção com isso? Qual é a tua intenção de saber quanto eu ganho? Entendeu? É uma forma de você se esquivar, sendo elegante, né? Devolvendo pra ela, qual é a tua intenção com isso? Porque, né, ninguém tem, né? Saber quanto você ganha, o que você tem, o que você isso. Não, isso não é, né, deselegância isso, perguntar uma pergunta dessa. Então você devolve, mas com elegância. Qual é a tua intenção? Tá vendo? Como já muda. Tá. O que mais? Você nunca pode devolver, você nunca pode, a pessoa te perguntou, você nunca pode chegar num lugar e fazer já afirmações, já está afirmando as coisas para as pessoas, já está julgando, né? Já está assim, não, porque isso vai ser mal para você. Você que vai acabar caindo em erro. Todas as vezes que a gente afirma alguma coisa, chega num lugar já afirmando, né, alguma coisa, isso não tá certo, né? Então, essa é uma armadilha, na verdade. Então, a gente tem que, sim, sempre chegar, né, com essa discrição, né? Ser discreta nesse sentido, né? Não ficar já querendo já... porque a gente tem mania, né, de querer já falar alguma coisa, afirmando no meio onde a gente tá, tal. Não, sempre entra com descrição das coisas e levando a perguntas, porque você vai sempre saber a intenção, o que está no coração daquela pessoa, tá bom? Quem não é sábio, chega afirmando. Quem não é sábio, diz lá, já chega afirmando as coisas. Aí você se quebra, você se acaba tendo que pedir perdão depois, tendo que consertar a situação, né? Isso não é sabedoria, tá? Outra coisa, para a gente adquirir sabedoria, então, primeiramente, a gente tem que ter como prioridade, segundo, fazer perguntas, terceiro é aplicação. Nós temos que aplicá-la, trabalhar em cima disso, tá? Tudo que é repetido, a gente aprende, né? Como a gente aprendeu a falar? Repetindo, repetindo as situações. Tudo que a gente aprendeu foi repetindo, né? A repetição leva você a aprender as coisas, né? Ao aprendizado, ao conhecimento, tá? E também traz equilíbrio e bom senso. A aplicação de tudo que a gente aprende,
Todo conhecimento traz harmonia, bom senso, equilíbrio, né? Coerência das coisas, né? Tá? E também a aplicação leva você a cumprir tarefas, leva você a assim, ter um autocuidado mais com as coisas, com as tuas coisas, né? Com, né, um cuidado maior com tudo, porque está cumprindo ali as tarefas, isso vai te levar mais à excelência, né? Vai te levar a você a desenvolver melhor aquilo, tá bom? Chega mais longe, né? Quem busca os seus objetivos, né? Está aplicando, você vai chegar mais longe do que os outros, porque você vai cumprir, vai chegar aos seus objetivos, tá? E também tem melhores resultados quem aplica. Mas, gente, se você não aplicar tudo que aprendeu, você não vai ter resultado, né? Então, só tem resultado quem vai aplicar, quem aplica, né? Outra coisa também, é, pessoas que não agem com sabedoria tendem a continuar insistindo no mesmo erro, tá? Quem não age com sabedoria nas coisas, tende a estar sempre batendo na mesma tecla, a estar nas mesmas estratégias ali, não sai do lugar, entendeu? Pessoas que não têm sabedoria, não compreenderam, não tiveram conhecimento da verdade, entendeu? Elas estão batendo ali na mesma tecla, tá? E a sabedoria horizontal, o que ela é? O resultado é tudo aquilo que nós, ok? Então tem a sabedoria horizontal, né? Nós aprendemos com nossa experiência, e a vertical, como já disse, que é com Deus, né? Sabedoria de Deus. A vertical é tudo que a gente aprendeu com o quê? Com o que nós estudamos, os cursos que nós fizemos, as viagens que nós fizemos, as atividades que nós executamos, né? Os filmes que nós assistimos, os livros que nós lemos. É tudo que a gente aprendeu. E os problemas que nós resolvemos. E isso também nós adquirimos sabedoria. Com tudo que nós resolvemos ao nosso redor, nós estamos também adquirindo sabedoria. É a horizontal, estamos adquirindo com a nossa experiência, estamos introjetando no nosso percurso, né, natural das coisas. E aprendemos com elas, aprendemos com os nossos erros. Nós aprendemos, se a gente observar, se a gente parar e ver que nós podemos aprender com os nossos erros, com aquilo que nós erramos no passado, e avaliar, e fazer uma eliminação. Isso não faço mais, isso já não funciona, entendeu? Nós vamos, né, aprender, nós vamos adquirir sabedoria também com os nossos erros, né? Nossos e dos outros também. Dos outros também. A gente olhando o testemunho de alguém, né? Quando a gente sabe que a pessoa ocorreu com ela, a gente também aprende com isso. A gente observar o outro e com os erros dele, a gente também aprende. Isso também é sabedoria horizontal, tá bom? Outra coisa. Quem faz, isso é uma coisa legal, ó, que eu aprendi aqui. Quem faz as mesmas coisas querendo ter maiores saberes, tá no engano, entendeu? A gente só adquire novos saberes fazendo coisas diferentes. Coisas fora da nossa cotidiano, né? Das nossas experiências normais de vida. Você não vai ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas que você faz. Se você quer também novos saberes, você tem que adquirir novas experiências, novos aprendizados. Por isso que é bom, falo, né? Aprender novas línguas, outro tipo de língua, comer outro tipo de comida, experimentar novos sabores na boca. É tudo. Fazer novas aventuras, quem puder viajar, fazer outros tipos de viagem, né? Assim, tudo leva a novos saberes. Quer aumentar o seu nível de saber? Faça novas coisas, novas experiências, porque você tem que experimentar, você tem que experimentar. Você tem que experimentar no teu corpo aquilo que é diferente, né? Tá? Aquilo que é lógico, né? Que é lícito, né? Que é bom. Outra coisa,
Com a sabedoria também horizontal, a gente entende assim, tudo que a gente aprender, todo conhecimento que a gente tiver e tudo aquilo que a gente lê, vê, a gente tem que trazer para aplicação, né? Você tem que colocar, assim, para tua vida, conectar com a sua vida, é isso. Você tem que conectar. Por exemplo, você tá lendo um livro, tá até ouvindo um testemunho, uma pregação, ou, né, tendo conhecimento novo. Você tem que trazer conexão para tua vida diária, né? Isso também aumenta a tua sabedoria para trazer na tua prática, na tua vivência, colocar isso no teu dia a dia, entendeu? Porque a gente tem, né? A gente tem mania, né? Eu acho que é no geral. A gente tem mania de pegar, assim, às vezes de ler, de saber as coisas e não trazer para nossa vida diária, né? Ou esquecer. Acaba, né, ou às vezes esquecendo, não colocando uma aplicabilidade nessas coisas. Então, isso é prejudicial, tá? A gente tem que trazer para nossa cotidiano, seja uma coisinha simples que for, né? Às vezes, um detalhe, se acrescentar, fazer conexão com a tua vida diária, aquilo que você aprendeu, é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que às vezes também não é muito ler. Tem uma coisa que eu tenho aprendido muito também. Porque às vezes antes eu lia muito, eu estudava muito e tal. E isso ficava só na mental. Fica só no mental. Isso também não é bom, né? Aí você cria obesidade, né? Obesidade mental, obesidade de conhecimento, né? Te incha isso aí. A pouca coisa que você aprender, seja uma frase, tem que colocar em prática. É partir para prática, né? A prática tem que ser. E depois a constância. Repetir essa aplicação todos os dias possível. Porque assim que nós aprendemos a falar, se nós aprendemos a andar, foi caindo, foi tentando novamente, fazendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E isso trouxe a gente, né, aprender tudo que nós aprendemos. Assim também é a coisa nova. Não é nada de diferente. Não é, né? Parece que no primeiro momento é algo difícil, algo, né? Parece que a gente talvez não vá conseguir do primeiro momento. É porque a gente não colocou na prática. Quando a gente começa a colocar na prática, seja errando, né? É errando mesmo, é errando, porque a criança só aprende a andar caindo. Ela não aprende já de vez, não tem como. Ela aprende caindo, gatinhando ali, tá, levanta, cai, assim. Assim também em qualquer outras situações que nós vamos fazer na vida. Qualquer outra coisa nova, né? Errando, aprendendo com isso, tá? Então, para finalizar, a outra coisa, nós temos que ter, né, colocar alvos, pra gente também colocar isso na aplicabilidade, colocar alvos para atingir, pequenos alvos pra gente atingir. E ela é uma escolha todos os dias, né? A sabedoria é uma escolha que nós temos que ter todos os dias, né? São desafios que a gente tem todo dia na nossa vida, a gente tem que aplicar essa sabedoria nas nossas vidas, né? E para fechar, eu quero ler Provérbios, que achei interessantíssimo esse fechamento, ó, para quem adquire a sabedoria. Provérbios 8, de 35 e 36, ó. Pois quem me encontra, né, a verdadeira vida encontra, sabedoria aqui. Quem me encontra, a verdadeira vida encontra e conquista o coração do eterno. Então, conquista o coração de Deus. Quem encontra a sabedoria, conquista o coração de Deus. Mas quem rejeita, comete violência contra si mesmo. E quem me despreza, quer a própria morte. Olha, é forte. Então, quem rejeita a sabedoria de Deus, sabedoria, comete violência. O que é violência? Aquele que atua está fora do seu estado natural.
É violência contra si mesmo, está fora do seu estado natural de quem você é. Você está cometendo violência contra si mesma quando você rejeita a sabedoria de Deus. Você viola a sua própria vida, você mesma. E quem me despreza quer a sua própria morte. Quem despreza a sabedoria quer a sua própria morte. Tá cavando a sua própria morte, né? Ok? Então tá. Então tá. Então é isso, gente. É isso por hoje. Que bom, é isso. A sabedoria é o essencial para a vida, é o primordial, quer dizer. É dela que vem todo o conhecimento da verdade, a aplicação, dela que vem toda, como a gente organiza na mente, como nós fixamos na mente, né? É onde a gente adquire a sensatez, a coerência, né? Onde a gente adquire a harmonia, é, compreender as coisas, como organizar na nossa mente todas as coisas, é a sabedoria. Ela traz tudo isso para nós. Tá bom, gente? Tá bom, então é isso. Para não ficar muito longo, acho que já também, daqui a pouco já cai a live. Mas é isso. Prazer todos vocês que entraram aí, né? Depois quem não assistiu, chegou atrasado, depois assiste quem quiser assistir, fica gravada. Ok? Mas foi um prazer estar com vocês, ok? Então vamos adquirir a sabedoria, porque ela é a coisa principal. Ela vai nos levar. Outra coisa também no versículo também que eu quase que esquecendo, diz lá que ela é uma semente, né? Se ela é uma semente, nós temos que plantá-la, a sabedoria. E tá dizendo assim, ó, na nossa mão direita, ela nos vai dar vida longa. Vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. A sabedoria é essa semente que nos dá riquezas e honra, e na mão direita, vida longa. Então nós temos que plantá-la no nosso coração, né? Para que a gente tenha tudo isso, porque isso é uma promessa de Deus nas nossas vidas. Se é uma promessa, então ela é uma garantia para nós, ok? Então tá. Um beijo no coração de vocês, gente. Sabedoria, isso aí. Vamos adquiri-la com todo o nosso coração, ok? Então tá. Um beijão a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.